E aí, pessoal, vocês já tiveram sangramento nasal? Ou o nariz de vocês costuma sangrar com frequência? E vocês ficam sem entender ou ficam preocupados, pensando que algo grave pode estar acontecendo com você e não sabe as causas que podem gerar um sangramento no nariz. E tô aqui para te ajudar. Então, no vídeo de hoje eu vou falar alguns problemas que podem causar sangramento nasal, que é a epistaxe, como a gente chama no meio médico. Então, roda a vinheta aí, editor. Então, se você veio aqui no canal assistir esse vídeo é porque você está preocupado e querendo saber um pouquinho mais sobre sangramento nasal, não é? Então, primeiro você tem que entender que o nosso nariz ele tem uma vascularização, ou seja, tem uma irrigação sanguínea, uma quantidade de sangue que chega no nosso nariz bem volumosa. Então, muitas vezes os sangramentos nasais podem ser mais intensos e causar uma certa preocupação. Diferente, às vezes, de outras áreas, como a nossa boca, o lábio, né? Então, o nariz ele acaba sangrando muitas vezes de uma quantidade mais intensa, com coisas, às vezes, muito banais. A primeira causa de sangramento nasal é a manipulação. Dedo no nariz. Então, pessoas que mexem dentro do nariz acabam machucando, acabam ferindo, principalmente a região septal. Essa região do septo, que é o meio do nariz, a sua parte da frente, ela é a região onde se encontra uma grande quantidade de vasos. Grande quantidade de vasos sanguíneos se encontram nessa região e acabam tendo uma quantidade maior de sangue, consequentemente. E se você ficar mexendo, tirando as secreções nasais de forma com a manipulação com o dedo, a manipulação digital, pode machucar e causar sangramentos. Outra causa que ocorre muito frequente é quem tem muita rinite. Rinite, também conhecida, a mais comum conhecida, é a rinite alérgica, né? Que causa os sintomas como espirros, secreção nasal, nariz entupido e a coceira. Então, ao coçar, você mexer o nariz, pode causar o sangramento nasal. Pessoas que têm rinite, a mucosa nasal, que é a pele lá dentro do nariz, vamos dizer assim, ela fica mais friável, mais fácil de sangrar. E você, ao mexer, ao espirrar, ao criar pressão no nariz, acaba sangrando. Então isso é muito comum na infância. Então crianças acabam sangrando muito mais às vezes que adultos jovens. Outra causa é ressecamento. Então ambientes secos, como lá na região do Centro-Oeste e Brasília, tem um índice muito maior de sangramento do que o litoral nordestino, por exemplo, onde é mais úmido. Então, ambientes secos, pessoas que vivem muito em ar-condicionado, acabam ressecando a mucosa nasal. Assim como o nosso lábio resseca, racha e sangra, no nosso nariz pode acontecer da mesma forma. Só que no nariz tem mais sangue, como vocês sabem, e vai sangrar muito mais. Também a sinusite, que é uma infecção dos seios paranasais. Então, nós temos espaços vazios lá dentro do nariz e podem ser infeccionados, que são os seios paranasais. E tem essa infecção é a sinusite. E a sinusite pode causar sim o sangramento nasal, mas a sinusite ela vem junto geralmente com a secreção, aquela secreção mais amarelada, esverdeada, odor dentro do nariz entupido, que são sintomas, podem causar febre, entre outros, né? Que são os sintomas principais da sinusite. Alterações anatômicas também podem influenciar em sangramentos nasais, como o desvio septal. Então, o septo ele pode ser desviado demais para um lado. Às vezes, ele desviado demais, cria-se uma turbulência de ar quando você inspira. E como a pele fica mais fina nesse desvio, tipo uma pirâmide, vamos dizer assim, a turbulência do ar pode deixar essa região mais sensível e consequentemente gerar um sangramento. E às vezes a gente resolve só operando, muitas vezes ajeitando esse septo, e vai consequentemente melhorar o sangramento nasal. Existem também causas mais tumorais, né, que podem causar sangramento nasais, mas é a minoria. Pacientes com sangramentos nasais que apresentam tumores é a menor quantidade, mas pode acontecer. Um tipo de tumor que é um nasoangiofibroma, que é um tumor de sangue, ele só acontece nos homens e acontece de
criança para adulto jovem. Então, geralmente ele ocorre uma obstrução nasal unilateral de um lado só e com sangramentos de repetição seguidos, e muitas vezes sangramentos mais intensos. E esse tumor, que é de um vaso sanguíneo, vamos dizer assim, de sangue lá, podem causar bastante sangramento e é algo sim cirúrgico, mas é um tumor benigno, só que pode ser bastante perigoso devido ao volume de sangramentos. Já os tumores cancerígenos, eles também causam sangramentos, só que o sangramento não é de tanto volume, mas ocorre, né? Pode causar obstrução também de um lado só, às vezes dor na face, né? E que pode crescer demais e destruir outros lugares, atingindo até a região da órbita, que é do olho, também atingindo até a região do cérebro. Mas muitas vezes esses cânceres às vezes passam despercebidos por muitos e muitos anos, dependendo da sua localização. Por isso é importante, se você tiver sangramento nasal, pensar que provavelmente não é algo perigoso, mas vai ao otorrino para investigar. É a minoria do caso? É, mas não pode deixar de lado para que não chegue tarde demais ao seu profissional, ao otorrinolaringologista, que vai identificar se seu problema é algo benigno ou algo que precisa de um tratamento mais agressivo, que se for algum câncer, por exemplo. E o tratamento de um sangramento nasal mais intenso, o que você deve fazer na hora? Não levanta a sua cabeça para cima, jamais, porque o sangramento nasal, ele vai descer para sua garganta, você vai engolir, sangue no estômago, causa bastante enjoo e, além disso, vai descer pela boca, não vai tratar. Então, se você tiver um sangramento, você vai colocar sua cabeça para frente, vai pegar um pano e vai apertar. 90% dos sangramentos nasais é na parte mais de fora do nariz, então mais próximo à saída do nariz, não lá mais interno. Então não vem do cérebro, não vem de região mais interna. Então 90% vem dessa região, então você vai pegar um pano e apertar e comprimir. Ficar apertando por cerca de 10 minutos, se for possível colocar um gelo ao redor, que vai tender a diminuir esse sangramento. E depois em seguida procurar um profissional, às vezes se tiver uma quantidade muito intensa, não esqueça de ir à urgência, ir ao hospital, que muitas vezes precisa ter uma hidratação, repor eletrólitos, o soro fisiológico e até em alguns casos necessita de sangue, a transfusão sanguínea, quando você perde uma quantidade muito grande de sangue. Não se esqueça, se esse sangramento for intenso, procurar um hospital. Mas a primeira coisa que você deve fazer é tamponar. Então vai fazer um tamponamento você mesmo em casa com um pano na região anterior do nariz. E lá na urgência pode ter necessidade de colocar gases, tampões dentro do seu nariz para que esse sangramento pare totalmente. Então esse sangramento às vezes pode ser usado tampões de gase, tampões com... Tá em alta agora porque agora aconteceu um fato, né, na Copa do Mundo, que o jogador, já esqueci qual foi a seleção, teve um trauma lá, então acidentes, né, no nariz podem causar sangramento, claro, lógico. E o que ele acabou colocando? Um absorvente interno, um OB, né? Que ele acaba sugando, aguentando muito sangue. Então ele entra lá e cresce, incha e acaba tamponando, enchendo, né, dentro do nariz, fazendo um tampão, impedindo que o sangue saia mais e vai absorver esse sangramento. Então é uma forma de estancar o sangue. Então tem uma variedade de formas que pode ser necessária, dependendo da localização e da forma do sangramento. Mas como você sabe, em casa o primeiro passo você pode fazer a compressão você mesmo. E lembrando, espero que o Brasil tenha ganhado a Copa do Mundo, já que a gente falou sobre isso nesse canal. Espero que você esteja vendo esse vídeo e dando um sorriso agora, porque o Brasil ganhou. E Hexa, né? Claro, a taça tá aqui. Se perdeu, não fique tirando onda da minha cara. E se perdeu, eu passei essa vergonha, você vai por pena, vai se inscrever aqui no canal, né? Vai deixar o seu comentário rindo da minha cara e comentando sobre o vídeo que gostou, claro, e vai falar se o seu nariz sangra ou não. Também você pode ativar as notificações para saber que vai chegar mais vídeos novos aqui no canal. Não esquecer também, você pode me seguir lá nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, etc. Tá? Então, até a próxima. Tchau. Valeu.